noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos meditar na Palavra de Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 ao 11. Diz assim a Palavra de Deus: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Esse livro de 1 Pedro foi escrito por Pedro, que foi discípulo de Jesus. Ele era pescador antes de Jesus Cristo o chamar para ser discípulo. E ele fez parte do grupo seleto de 3 discípulos que viram coisas juntamente com Tiago e João, vivenciaram fatos específicos com Jesus, como, por exemplo, no Monte da Transfiguração. E esta carta é escrita para os cristãos da Ásia Menor. Eles estavam sofrendo perseguições ali no início dos anos 60 depois de Cristo. E esse povo estava disperso por toda a Ásia Menor, sofrendo perseguições por serem cristãos, e com o objetivo de animar os seus leitores, Pedro escreve essa carta, para eles se manterem firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, com uma conduta pura e digna daqueles que professam a fé em Jesus, em meio às perseguições e às aflições. Esse era o objetivo da carta de Pedro para os seus irmãos em Cristo. E ele dá diversos conselhos para a família, para os casados, para os presbíteros, e aqui nessa passagem que nós lemos, para os jovens. E ele começa falando, da mesma forma, jovens, versículo 5, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nesse versículo 5, o primeiro versículo que nós lemos, nós vemos aqui 2 conselhos de Pedro e uma afirmação. Que conselhos são esses? O primeiro conselho: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, ou sejam submissos aos mais velhos. Isso é para todos nós. Devemos ser submissos. Por quê? Os mais velhos têm mais experiência, já vivenciaram aquilo que a gente está vivenciando hoje. Então ele sabe como proceder. Muitas alegrias que temos hoje, eles já passaram momentos alegres semelhantes. Muitas tristezas que enfrentamos, eles também já enfrentaram tempos atrás. Então, ouvir um conselho do mais velho é ser sábio. Devemos nos submeter, ser submissos, que é um mandamento da palavra de Deus, e irá fazer bem para as nossas vidas como jovens. Então, o primeiro conselho de Pedro, da palavra de Deus, e meu nessa noite para a sua vida: seja submisso aos mais velhos. Segundo conselho: sejam todos humildes uns para com os outros. Não devemos agir com arrogância, mas sermos humildes um para com o outro. Sem prepotência, sem orgulho, sem soberba. Não importa a sua posição social, a sua função, o seu cargo no trabalho, ministerial, não importa. Tenha humildade.
seja humilde para com todos. Devemos nos revestir, ser cobertos de humildade. E o que é humildade? É uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Simplicidade. Não tenta se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior. Isso é ser humilde. Reconhecer suas limitações, não querer ser superior a ninguém, ser simples. E é isso que a palavra de Deus nos orienta para sermos. Nos revestir de toda humildade, uns para com os outros. Em Provérbios capítulo 15, versículo 33, tem um versículo que fala sobre a humildade. E diz assim: a humildade antecede a honra. Você quer ser honrado? Comece tendo humildade. A humildade ela precede a honra. Então devemos começar pela humildade para talvez sermos honrados. E em contrapartida, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, Provérbios escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra, dá esses conselhos. Provérbios 16, 18. A soberba, contrário da humildade, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, muitas vezes é difícil nós reconhecermos que somos soberbos, altivos, prepotentes, mas faça uma análise agora da sua vida e veja se alguma área não tem se ensoberbecido no seu coração, dentro de você. Saiba que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito antecede a queda. Não queremos ter a nossa vida em ruína e nem em queda, mas queremos ser honrados. Então, que possamos começar com a humildade. Esse foi o segundo conselho nesse versículo 5 de Pedro para as nossas vidas. Seja humilde. E Pedro encerra esse versículo com uma afirmação, que Deus se opõe ou resiste aos orgulhosos, mas dá graça e favor aos humildes. Então é melhor nós termos graça, um favor imerecido de Deus, do que a oposição e a resistência dele. Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, ache graça diante do Senhor, seja humilde e não tenha soberba nem altivez. Continuando no versículo 6 e 7, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, vimos que devemos ser humildes uns para com os outros. E aqui no versículo 6 fala que devemos ser humildes para com Deus. Nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano e Criador. E que nós, qual é a nossa posição? De filhos, de servos e de criaturas. Então Ele é o Criador de todas as coisas. Pode uma criatura querer se virar contra o seu Criador? Muitas vezes a raça humana age dessa forma para com o seu Criador, para com Deus. Que isso não venha a ser nem eu e nem você, mas que nós venhamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Esse Deus que exalta quem Ele quer, no tempo dele e na forma dele, para que no devido tempo seja exaltado. É o que fala o versículo 6. E no versículo 7 diz que nós devemos depositar em Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, aflições, tudo aquilo que você tem sofrido, tem te angustiado, deixado triste. Não guarde para si, nem esbraveje, mas lance diante de Deus. Deposite diante dele toda a sua ansiedade, preocupação, desejos e aflições, pois ele tem cuidado de você, como diz o versículo 7. Ele tem cuidado de você. Aqui não diz que ele cuidou de você
somente, e nem que Ele cuidará, mas o verbo está no presente. Deus está contigo hoje. Ele cuida de você hoje, em meio às dificuldades, aos problemas. Creia nisso. Deus tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Amém? Continuando no versículo 8, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O versículo começa dizendo: sejam sóbrios. O que é sóbrio? É ser moderado, é ser contido. E vigiem. Devemos ser vigilantes, atentos. Então seja contido e atento. Seja sóbrio e vigilante. O mundo espiritual, ele existe e ele é real. Apesar de muitos não verem, não conseguirem enxergar com os olhos carnais, mas ele é tão real ou mais real do que esse mundo terreno na qual nós vivemos. E ao nosso redor tem anjos, tem diabo querendo nos atingir, tem anjos nos protegendo, tem o Espírito Santo que está conosco. Então o mundo espiritual está agindo. Enquanto nós vivemos, andamos, estamos em casa, vamos à igreja, vamos ao trabalho, à escola, à faculdade, por onde quer que você ande, o mundo espiritual está agindo. E aqui diz para você ser sóbrio e vigilante. Esteja atento na sua casa, onde quer que esteja. Esteja atento, pois o diabo anda ao derredor, procurando alguma brecha, alguma falta, alguma falha nossa, uma murmuração, atitudes e palavras que muitas vezes não edificam, para poder nos devorar, ou rugir, fazer barulho para nos assustar, como um leão. Da mesma forma que o leão faz com a sua presa. Ruge, assusta, ou muitas vezes vai devagarinho para poder dar o bote quando aquela presa está desatenta. Que nós não venhamos ser presas fáceis e nem presa para o diabo. Versículo 9 diz: resistam-lhe, resista ao diabo. Como? Permanecendo firme na fé. Como nós resistimos ao inimigo de nossas almas, ao diabo? Permanecendo, prosseguindo, não olhando para trás, não desistindo, mas estando firme e constante, permanecendo na fé em Jesus Cristo. Que a sua base, o seu alicerce, a sua vida esteja firmada e construída na rocha, que é o Senhor Jesus, na fé do Senhor Jesus Cristo. Então, resista às tentações, ao inimigo, às provações, às dificuldades, aos problemas, às setas malignas que vêm nas nossas mentes. Como? Permanecendo firme em Jesus Cristo, na fé. Sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, como nós falamos no início, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho do Senhor Jesus. E aqui Pedro afirma que os irmãos de vocês, outras pessoas que creem em Jesus, não são só vocês que estão sendo perseguidos, que estão passando por problemas, por dificuldades, por situações ruins. Então, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fique firme na fé. Não fique abatido por circunstâncias contrárias ou adversas. Não pense que certos sofrimentos, certos problemas, dores, perdas, doenças, certas coisas só acontecem comigo. Não. Não são exclusivas suas. Mas tem irmãos em Cristo, firme na fé, por todo o mundo, por todos os lados, que também enfrentam e estão passando pelas mesmas situações e problemas. Então, permaneça firme na fé do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. O Deus de toda a graça, que o chamou
para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, depois que você sofreu um pouco de tempo nesse mundo, foi perseguido, teve problemas, o que vai acontecer? Os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Esse é o nosso Deus de toda graça. Então saiba que foi Deus que me chamou e que te chamou, que nos chamou para vivermos eternamente com Ele nos céus. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Não foi mais ninguém. Sofrimentos terrenos são pequenos, são poucos, comparado ao que ganharemos eternamente no céu. São passageiros. Sofrimentos nessa terra existem e vão existir, porém eles não se comparam com o que há de vir, com o que Deus já tem preparado e com toda uma eternidade nos céus, na presença de Deus. Deus que nos restaura, é Deus que nos confirma e nos dá força e nos coloca em firmes alicerces. É Deus, é Ele que te sustenta em meio aos problemas, dificuldades. Que nada nem ninguém venha te separar do amor de Deus. Que nenhuma pessoa, nenhuma circunstância contrária, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que já te escolheu. Para fechar, no versículo 11 diz: a Ele seja o poder para todo o sempre. Somente a Deus o poder e a glória para sempre. Amém. Somente a Deus devemos dar honra, adorar, nos prostrarmos, glorificarmos, e a glória também. Para homem nenhum merece essa glória que é exclusiva de Deus. Para finalizarmos, gostaria de relembrar 4 pontos importantes que nós vimos aqui nesse momento. O primeiro, seja humilde. Revista-se de humildade. Segundo ponto importante, lance a sua ansiedade em Deus, pois Ele cuida de você. Lance seus problemas, preocupações em Deus, pois Ele tem cuidado de você. Terceiro ponto, seja contido e atento, para não ser presa do diabo. Não dê mole, mas seja vigilante, para não ser presa do inimigo de nossas almas. E quarto, mas não menos importante, é Deus quem nos chama para a eternidade e nos capacita. Somente Ele, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos alcança para nós vivermos uma vida eterna com Ele. Se nós crermos em Jesus Cristo, se nós caminharmos sendo discípulos de Jesus nessa terra, se temos fé nele, a graça dele nos alcança. Então fique com essa palavra, fique com esses pontos importantes e pratique isso diariamente na sua vida. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós temos de refletir na sua palavra, de meditarmos e, Senhor, o Senhor Todo-Poderoso fala conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Queremos andar contigo em meio aos problemas, às dificuldades, às provações, às perseguições. Queremos te servir em espírito e em verdade. Nos ajude, nos dê força e nos capacita, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.